Quando a mulher foi respeitada na história da humanidade, você tem resposta para isso? Muito bem, tentando responder esta pergunta que duas cientistas, a doutora X e a doutora Y, constroem uma máquina do tempo. Assim elas podem viajar a determinados períodos históricos para mostrar como a mulher era tratada. Elas chegaram aí, inclusive, ao futuro, com o intuito de saber se finalmente lá a mulher não vai precisar mais lutar pelos seus direitos, por direitos iguais aos dos homens, e terão isso tudo respeitado. E para saber um pouco mais sobre essa viagem, a gente recebe aqui nos estudos da CBN agora a doutora X, a Kelly Zerial, e a doutora Y, a Tati Demeio. Elas são da companhia Aplausos de Teatro e elas vão estrear a peça Mulher Sapiens Erectus. Em meu lugar, bom dia, Kelly, bom dia, Tati, obrigado pela gentileza de falar com a CBN e estar aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, bom dia a todos os nossos ouvintes e a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais esse assunto tão relevante, além da questão da arte. Vale reforçar que as doutoras que você falou são das personagens, né? Exatamente, né? A Kelly, bom dia. Bom dia, gente. Eu interpreto a doutora X. Você é a doutora X. Pois é. E a Tati é a doutora Y. Agora, dá para vocês conseguirem encontrar uma resposta de quando as mulheres começaram a ser respeitadas, ter os seus direitos respeitados, e se no futuro isso virou realidade? Eu vou falar do passado, a Kelly fala do futuro. Pode ser. Infelizmente a gente viaja e como uma viagem no tempo a gente não tem o poder de mudar o que aconteceu. O futuro vou tentar não dar spoiler, né? Porque a gente quer que o teatro lote. Mas eu acho que são mulheres, né? Com toda a sua essência. E essa viagem é muito importante para elas perceberem esses lugares onde a mulher realmente... Os lugares foram escolhidos por Breno Moroni, que é o texto diretor. É dele? O texto é dele, o texto foi escrito em 2013... como estávamos falando um pouquinho aqui nos bastidores, ele já tinha esse anseio de escrever um pouco sobre esse espaço da mulher. Na época estava em evidência a Lei Maria da Penha, então ele construiu tudo isso e não conseguiu pôr na rua, não montou. Foi para fora, o Breno é muito conhecido, esteve em novelas globais, fez a novela Viagem, tantos outros, outra abertura do Viagem Faustão. É com ele mesmo. Então. Viagem é com ele mesmo. É com ele mesmo. Eu acho que ele tinha esse anseio e ele conseguiu voltar para Campo Grande. E aí viu umas duas, bateu um papo, a gente já estava se encontrando em outros trabalhos. E aí, não sei explicar, mas era para acontecer essa viagem com nós mesmas, eu acho. Só para fazer um catadão assim, o enredo são duas cientistas que viajam para o passado, pelo nome é no passado pré-histórico, é isso? Na verdade, em vários momentos da história da humanidade, né? Não só na pré-história. E o lance que fez com que nós aceitássemos o desafio da dramaturgia do Breno, não só pelo currículo, por ser um grande artista, mas por estar dentro de uma concepção que nós acreditamos enquanto um lugar, como você perguntou, um lugar se a gente vai chegar no momento em que a mulher vai ser respeitada. Bom, como mulheres, na condição de mulher, a gente é feminista sim, não tem como não ser, porque é a nossa condição. Mas o fato de ser um homem, né? Um homem dirigindo um espetáculo e com a dramaturgia de um homem. Nós estamos, às vezes, acostumados com o estereótipo de porque é feminismo, é só a mulher que está falando aquilo. A gente parte de um princípio que a mudança ela vai começar a ocorrer quando a gente parar com esse cabo de guerra. Eu vi um debate muito interessante esses dias na TV sobre o conceito de lugar de fala, né? O feminismo, o lugar de fala é da mulher. Mas não quer dizer que eu, o homem, o outro não pode falar. A gente tem até o dever de defender, né? Mas vocês falam com um pouco mais de propriedade porque são. Exato, né? Exato. Então, dar voz a isso e a importância de ver um diretor preocupado com essas questões comoveu a gente no sentido, poxa, vamos abraçar isso. Eu posso lhe garantir que a polêmica é grande, que nós já fomos criticadas mesmo antes de estrear o espetáculo. Mas é um espetáculo bem-humorado também. Também é bem-humorado, mas existe ainda essa questão de nós, mulheres, acharmos que somos nós só que temos que falar por isso. E se a gente quer uma mudança de comportamento, essa mudança ela tem que ser da sociedade no geral. E somos nós que educamos os nossos filhos, somos nós que temos esse poder também. De alguma forma, nós o papel também. da mulher está intrinsecamente ligado
a essa questão. Educa o filho, homem que nasce, vai crescendo, vai tendo dela própria também, né? E é justamente, isso não é citado dessa forma, mas é citado na história do mundo, né? Do mundo, é verdade. Porque desde que o mundo é mundo, o mundo é escravocrata, então tem toda uma guerra de poder e a mulher se coloca nesse lugar. Muitas mulheres que confundem hoje o que é o feminismo com o que é o femismo. Entendeu? Sim. Que é a luta errada. Uma mulher não quer estar no lugar de um homem. Eu não quero jamais estar no lugar de um homem. Mas vocês falam também do poder das mulheres? Olha, eu acredito que em todo momento, em todas as viagens, porque são diversas paradas, diversas viagens, eu acho que a gente vai estar falando um pouquinho sobre como que essa mulher esteve. E aí o poder da mulher, ela tá ali naquele passado. O poder talvez que ela não teve, mas o poder são essas duas doutoras, né? Que construíram a tão sonhada máquina do tempo. Vocês falaram em bastidores aqui, bem no comecinho do jornal, a gente estava conversando, né? Sobre pré-história também, era mais sobre de outro aspecto. Nós estávamos discutindo Darwin aqui. E é engraçado como na história, tudo que existe hoje é construção social, assim, muito do que existe. O ser humano foi capaz de ultrapassar barreiras naturais dele, né? Biológicas, pela construção social, coisas que ele criou e que ele acha que é certo. E eu acho que a igualdade entre gêneros, apesar de muitas pessoas falarem que é uma condição biológica, a desigualdade entre os gêneros, a gente pode ser capaz de também ultrapassar essa barreira com uma construção social, uma sociedade mais justa também, né? Em algum momento isso é real, sim, a construção biológica. Se a gente vai lá para a época das cavernas, onde o homem se alimentava, a mulher caçava, o homem se alimentava e deixava só os ossos para a mulher, teoricamente, a mulher, ela vai biologicamente sendo o sexo frágil se enfraquecendo. Isso é um conceito. Mas quem caçava era a mulher. Mas isso é um conceito. Os leões quem caçam é a leoa. É o leão. Até na natureza, né? Esse conceito é antropológico mesmo, tá na história. Claro que tudo isso tem uma relevância muito grande. Mas a ideia é que isso se desconstrua mesmo, né? Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e a gente volta para continuar essa viagem excepcional aqui na CBN. Nós estamos conversando com Kelly Zerial, que é a doutora X, e a Tati Demeio, que é a doutora Y. Elas prepararam a peça Mulher Sapiens Erectus. CBN Campo Grande. Viagem de Sabores, com Paulo Machado. Olá, ouvintes da CBN, eu sou Paulo Machado com mais uma coluna deliciosa, Viagem de Sabores. Esses dias eu estava conversando com a minha vozinha Laci a respeito daquelas receitas antigas e de vez em quando ela fazia na casa dela o bobó de galinha. E ela nunca mais fez, né? Eu pedi para ela, vozinha, vamos fazer um dia, tal. Ela falou, me prometeu que vai fazer. Mas ela lembrou que é uma receita que teve uma época aí, há uns 10, 15 anos mais ou menos, que as pessoas se acostumaram a servir essa receita nas festas, nos eventos aqui na cidade de Campo Grande. E o grande diferencial do bobó de galinha é que para fazer essa receita, o convencional, né, do bobó, usar a mandioca amarelinha, essa mandioca ouro que a gente tem, cozida, bem gostosa, mas usar uma boa quantidade de frango. Então, ela me cantou a receitinha assim bem fácil. A gente refoga cebola, alho, pimentão, vai também um pouco de milho verde picado, tudo isso numa panela e à parte a gente cozinha o peito do frango. Só que assim, para uma quantidade, se você for servir aí para 10 pessoas, você vai ter que usar mais ou menos de 15 a 20 peitos de frango. É isso mesmo, pessoal, é bastante peito de frango. Você cozinha ele bem, pode cozinhar ele na água mesmo com um pouquinho de sal e aí depois você vai retirar esse frango e desfiar todo ele. Lá naquela panela onde tá todos aqueles aromáticos que eu falei, né, a cebola, o pimentão e por aí vai, você vai acrescentar também a mandioca que foi previamente cozida em purê e pode também colocar um pouquinho de leite de coco. Ficou aquele creme bem bonito, bem gostoso, você vai adicionar então o frango desfiado. Para finalizar,
você pode colocar um pouquinho de molho de tomate. O bobó de frango é uma delícia, é uma receita aí que é saudosa para nós campograndenses, e a minha avó me prometeu, hein, vovó Laci, vou querer o bobó de frango. E para você que quer saber mais de receitas, quer acompanhar aí os passos deste chefe itinerante, entra lá no nosso Instagram, @paulomachado1. Um abraço e até a próxima coluna. CBN Campo Grande. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Limpeza Corporativa. Soluções em higienização para empresas comerciais, indústrias e condomínios. Funcional Serviços, destinada à contratação de trabalho temporário, atuando como agência privada na interposição de mão de obra transitória. E a Funcional Sailing Pro, com serviços especializados de limpeza técnica biodegradável em grandes estruturas internas e externas, utilizando tecnologia norte-americana. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br, fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. Sintonize 93,7 FM, a nova frequência da informação em Campo Grande. CBN Campo Grande. Teatro. A gente continua falando de teatro aqui na CBN, são 9h54. Agora a gente está recebendo a Kelly Zerial e a Tati Demeu. Elas estreiam hoje o espetáculo Mulher Sapiens Erectus. Lucas, é um espetáculo imperdível, pelo jeito. Eu queria perguntar se no processo, quando vocês decidiram que junto com o diretor, o Breno, né, fazer, houve algum tipo de palpite ou refizeram alguma coisa de cenas, vocês colocando, né, alguma experiência, alguma ideia de vocês na peça, isso existiu? Sim, obviamente, né? Como nós dissemos, muito embora toda esse desejo do Breno de falar do assunto, mas ele é homem, né? Sim. Ele é um homem escrevendo, e haviam coisas que não seriam nem equívocos, não, coisas que eram imperceptíveis e que a gente reproduz no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a relação que existe entre a doutora X e a doutora Y, por conta da comicidade, é uma relação hierárquica de poder, né? Que acontece muito no jogo da palhaçaria. Onde tem o Augusto e o Branco, que é o dominado e o dominante, aquela relação para poder fazer a piada, um fazer o suporte para o outro. Escada, né? É uma escada, isso. E automaticamente, as personagens, de uma certa forma, elas acabavam competindo. E isso já foi uma coisa que a gente falou, não, a gente não quer isso, porque a gente não quer essa competição dentro do espetáculo, já que aqui fora, enquanto mulher, infelizmente, ainda tem muito isso. E aí, então, foram pequenos ajustes, mas que houveram, sim. E o Breno foi super generoso para deixar a gente palpitar, tirar, colocar. Houve um momento até que a gente achou que ele ia desistir. Qual que é a grande mensagem? Qual que é a grande mensagem que vocês tentam passar? Eu vou deixar a Kelly responder essa, que ela tá toda poética aqui me olhando. São perguntas pesadas, né? Qual é a grande mensagem? A gente veio discutindo umas coisas no carro porque a gente tá lendo muita coisa, a galera tá mandando muita coisa pra gente, muito, repercutiu muito isso. É muito atual. E acho que a mensagem é que cada pessoa que estiver lá, cada pessoa que tá lendo, porque eu vejo que a galera vem perguntando muito porque tá lendo nos jornais, tá escutando nas rádios. E é isso, saiba você como administrar isso em você e como julgar isso em você. Porque a gente falou assim, ontem, né, uma jornalista perguntou pra gente, não é difícil para vocês não acham perigoso tratar esse tema com humor? Tipo assim, vocês estão tirando sarrinho e não é isso, né? Até porque a gente não é sarrista. Sarrista é a pessoa que vai lá e zoa uma situação ou um tema e acha que isso é legal. O humor, ele tá em outro lugar. E outro, serve até como uma abordagem nova, né? De um assunto que é tão árido e controverso, talvez seja uma forma mais fácil de comunicar. Justamente isso, porque o humor, ele tá num lugar de permissão, onde eu venho e você vem comigo e a gente ri disso, né? E aí o grande tema é que o mimimi, ele tá num outro lugar, onde a gente briga por essas falsas verdades. A gente só tem uma verdade, e essa verdade é que a mulher está onde ela tem e onde ela quer estar.
Então, ela tem que se construir a partir disso. Esse é o valor. E acima de qualquer coisa é o papel do teatro, é a reflexão. O Breno, ele teve um cuidado muito grande, que ele não queria um espetáculo panfletário. A gente até que queria. Como mulher, nós gostaríamos de fazer algumas coisas, a gente viaja e não pode reagir e tal, mas a gente entende a condição de deixar isso para o público. A ideia é, eu assisto, eu absorvo, e aí eu depois vou levantar o diálogo sobre essa questão. Abrir o diálogo. Há quem defenda que a arte pela arte, há quem defenda a arte que é engajada. Vocês estão praticando nesta peça claramente uma arte que é engajada, ela tem uma mensagem política, social muito forte. Vocês acham que existe a arte tem que ser, não tem que ser, pode ser, independente? O que vocês acham dessa questão? De uma forma muito pessoal, como artista, há 18 anos trabalhando com isso. Eu acredito que a arte, ela parte de 2 princípios, de quem faz e de quem consome. Então, sempre vai haver pessoas consumindo coisas. Eu não consigo, por mais que eu tenha uma formação técnica, acadêmica, eu acredito que tem espaço para as pessoas se expressarem. E ponto final, assim. Eu não consigo estabelecer um conceito e dizer, eu não me sinto nesse lugar desse julgamento. Isso é arte, isso não é arte, isso é legal, isso não é legal. Enfim, tem o entretenimento, tem uma porção de coisas aí, mas acho que no fundo mesmo, quem sempre decide isso é o público. É hoje? Aonde? Fala pra gente o horário, local. Às 20 horas, no Teatro Prosa, que fica ali pertinho, ali no Sesc Horto, e a entrada é gratuita. 20 hoje, horas, Rua Anhanduí, número 200. Rua Anhanduí, número 200, Teatro... Prosa. A estreia, ela dá início a uma temporada ou é aqui, vocês vão pro outro? Como é que vai ser esse cronograma? Tem alguns lugares aí para circular. Ela dá sim, a gente faz aqui, hoje e amanhã. Depois a gente participa da Pantalhaços, que vai ser um encontro que vai ter de palhaços aqui, que é a sexta já, se não me engano. E depois a gente tem no final de julho uma temporada em Dourados já, agendada lá. E aí tem umas agendas que já estão aparecendo agora, mas a gente ainda não tá com toda o... Foi difícil montar a peça, financeiramente? Nossa. Sim, porque é uma característica da nossa companhia montar espetáculos com recurso próprio. Depois a gente corre atrás dessas questões. E recursos próprios, os quais a gente não tem. E saiu caro. Pronto. Uma arte, bem caro. É verdadeira arte. Agora a gente espera recuperar isso. Legal, Kelly e Tati Demeu, Kelly Zerial, doutora X e doutora Y, que estão abrilhantando a gente aqui em Campo Grande com o espetáculo Mulher Sapiens Erectus, hoje à noite às 20 horas no Teatro Prosa. A gente deseja sorte e voltem mais vezes à CBN. Muito obrigada, viu? Esperamos vocês lá. Iremos. Muito legal.